Olá pessoal, boa noite. Bem, o objetivo aqui dessa videoaula é só mostrar o funcionamento básico do Excel VBA. Então, são alguns exemplos bem introdutórios, bem básicos, só para perder o medo da utilização do programa, algumas funções que a gente utiliza bastante. Então, a gente vai começar aqui com alguns exemplos bem simples, que foram aqui colocados pela professora Kese. Vamos lá. A primeira coisa, aqui a gente tem um exemplo de Excel, né? De exercícios em Excel VBA. A primeira coisa que a gente vai fazer, o VBA a programação por trás que a gente pode fazer em Excel, e praticamente todos os Excels o possuem. Para a gente poder acessar, o que eu vou digitar é Alt F11 e eu abro aqui o Visual Basic for Applications, que é o VBA. Ok? Então, vou apertar Alt F11 para aparecer isso daqui. Eu vou introduzir aqui, eu vou vir nesse botãozinho e introduzir um novo módulo. Nesse módulo eu vou inserir a minha programação. Então, vamos lá. Como é que eu faço a programação Excel? A primeira coisa que eu vou escrever, Option Explicit, é um bom código que me obriga a declarar todas as variáveis. Isso não é necessário, mas é uma boa prática de programação. Tá? O programa em si, ele vai estar contido dentro dessa subrotina, que você dá um nome qualquer. Eu vou chamar de subprincipal, minha primeira subrotina. Então a primeira coisa que eu vou fazer é declarar as variáveis. Tá? Então esse aqui é o Excel VBA e aí eu posso aqui declarar variáveis. Para variáveis inteiras, se eu tiver variáveis do tipo i, j, k, eu as declaro dessa forma. Essas são variáveis inteiras. Vocês notem que eu estou inserindo, deixa eu até colocar aqui, que eu estou inserindo comentários. Eu digito um apóstrofe e isso serve para inserir comentários. Eu posso comentar o meu programa, dizer o que eu estou fazendo, isso é útil, para depois eu entender o que eu estou fazendo. Isso é importante, porque depois a gente esquece. Variáveis reais, elas podem ser colocadas A, B, C, SW. Elas são variáveis reais, tá? Variáveis do tipo texto, essas aqui são variáveis do tipo texto, elas são declaradas como string. Matrizes ou vetores, ela pode ser declarada, por exemplo, isso aqui é um vetor de tamanho 3. De reais de tamanho 3. Então, matrizes matriz de tamanho 2 por 2. Então, essa é só a forma de declaração de variável. Então, aqui é as estruturas básicas de Excel VBA. Vamos começar brincando aqui, por exemplo, com esse exemplo. Né? Antes, deixa eu falar um pouquinho como é que a gente acessa células dentro do Excel. Você pode se comunicar com a planilha de forma bastante simples, utilizando o VBA. Então, por exemplo, digamos que eu vou ativar uma planilha e eu tenho lá a minha planilha que se chama planilha 1. Ali, no caso, eu só tenho a minha única planilha, que é a planilha 1, então não tem problema. Mas uma forma de eu ativar a planilha é utilizar esse comando. Então, ativo a planilha chamada plano 1. Ok? E aí, todas as operações que eu fizer, se eu não especificar qual é a célula, ele vai entender que é da planilha ativa. Ok? Então, por exemplo,
Esta daqui, esse número 1, ele está contido na linha 5, coluna, segunda coluna. Então, por exemplo, se eu quiser acessar ou entender quem é esse dado, eu posso escrever, por exemplo, digamos que eu queira armazenar na variável A esse número 1 que está aqui, tá? Esse número 1 que está aqui. Então, ele está contido na célula da linha 5, coluna 2, ok? Então, por exemplo, se eu digitar um message box, aí esse comando que eu vou fazer aqui só para me escrever numa caixa de texto. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo numa caixa de texto. O comando string transforma um número em um texto. Só para me mostrar isso. Então, observem que eu estou escrevendo em uma caixa, eu estou fazendo com isso, eu estou lendo, atribuindo à variável A o conteúdo que está na célula 5.2. Isso da planilha ativa, ok? E eu estou pedindo para que se escreva em uma caixa de texto esse conteúdo dessa variável A. Então, para eu rodar, eu venho aqui nesse botãozinho verde, que está executar sub userform. E aí ele vai executar a userform que tiver com o cursor ativo sobre ela. Então, observe que ele preencheu aqui um númerozinho 1. Okay? Se eu quisesse acessar a célula ao lado, que é a coluna, eu andei uma coluna, bastaria eu fazer aqui a linha 3, a coluna 3, desculpa, célula A igual a célula da linha 5, coluna 3. E aí ele me escreveria aqui 2. Okay? Isso aqui só para mostrar que ele escreve em caixa de texto. Okay? Mas eu não quero ficar escrevendo em caixa de texto, isso foi apenas para mostrar como nós acessamos células em planilhas. Beleza? Então, vamos iniciar aqui com a primeira estrutura de loop do Excel, que é essa estruturazinha, que é a estrutura em loop, que é o comando for. Né? Então, esse exercíciozinho está dizendo o seguinte, dada a coluna x, leia a coluna e calcule y igual a 2x e escreva na coluna y. Utilize o comando for, sabendo que a coluna contém 6 elementos. Então, para eu fazer o que o exercício está me pedindo, eu vou fazer da seguinte forma. For i igual a 1 to 6. Aí, o next é o fechamento do comando for. Então, é importante que eu vou indentar aqui o código. Eu estou dando um espaço para escrever o que está dentro. Então, apenas para a gente poder acessar e brincar com essa questão de acessar células, a célula A vai acessar, desculpa, a variável A vai acessar a célula de qual, de onde que eu estou? Estou na linha 5, então a linha está fixa. E o I vai começar em 1, depois vai subir 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando o I for 1, eu quero acessar a coluna 2. Quando o I for 2, eu quero acessar a coluna 3. Quando o I for 3, eu quero acessar a coluna 4. E assim por diante. Então, eu vou escrever I mais 1. Ok? Ou seja, o A acessa aquela célula. Apenas por brincadeira, eu vou fazer B igual a 2 vezes A. Beleza? E aí, eu vou escrever na linha de baixo agora. Na mesma coluna correspondente. Isso aqui é igual a B. Obviamente que eu poderia fazer isso em uma linha de comando, mas eu estou querendo brincar sobre a forma de acessar essas células. Né? Ou seja, eu leio uma célula, faço uma conta e escrevo na célula de baixo. Observe que quando eu descer a coluna, esse cara vai escrever na linha de baixo. Ok? Então, esse comando vai executar meu primeiro exercício aqui. Observe que quando eu vim aqui em executar e observar a planilha, eu vou observar que ele preencheu com o que eu queria ali no meu comando de Excel. Okay? Pois bem, um outro caso é quando eu não sei o número de elementos em que termina o
a minha sequência. Então, no caso anterior, eu sabia que ia de 1 a 6. No segundo caso, eu quero ir contando enquanto a célula estiver preenchida. Eu quero fazer a mesma coisa que estava no exercício anterior. Eu quero ler a coluna X, fazer y igual a 2x e escrever na coluna de baixo. Ok? Mas eu não sei quando termina. Então eu posso utilizar uma estrutura de loop similar, que é a estrutura do while. Né? Do while eu vou ter uma condição, que é que ele reclamou, mas o fechamento dessa condição, o fechamento do while é um loop. Ou seja, o fechamento do for é um next, o fechamento do while é um loop. É assim que a linguagem é estruturada. Okay? Então vamos lá. O comando que eu vou perguntar é o seguinte, olha. Eu vou perguntar se está vazia a célula. Então, de que célula eu estou falando? Eu vou colocar aqui uma determinada célula. E eu vou fazer um contador que ande nas células para que ele vá percorrendo células e quando ele encontrar que a célula está vazia, ele não faz mais aquilo. Então eu vou inserir o contador e igual, aí eu posso introduzir o contador aqui, aí tanto faz, isso é uma opção minha. Eu quero começar, por exemplo, o contador na própria coluna, então eu vou começar da coluna 2. Então vou fazer igual a 2. Então faça enquanto qual célula estiver vazia. Observe que nesse exercício eu estou na linha 12. Eu vou da linha 12, coluna I. Enquanto ele vai fazer, esse comando aqui faz a pergunta, está vazia essa célula? Tá? Então, no caso dela estar preenchida, isso daqui retorna a resposta falso. Tá? Então, eu quero que faça enquanto falso for igual a falso. Ou seja, faça enquanto a pergunta que ele fizer aqui está vazia. Se a célula estiver preenchida, esse comando retorna falso. Faça enquanto falso igual a falso, aí ele fica percorrendo o comando que está dentro do loop. E aí, eu mantenho exatamente a mesma estrutura que eu tinha aqui em cima, eu só vou deslocar as linhas. Eu estou na linha 12, linha 13, e como eu comecei o contador I aqui, do 2 eu não preciso somar I mais 1, aqui é apenas uma frescura. Eu não preciso fazer essa soma de I mais 1, porque o meu I ali que eu comecei já começa no contador 2. E aí eu atualizo o contador, I igual a I mais 1. Okay? Então na estrutura de fora ali o I já é atualizado automaticamente, na estrutura do while a atualização do contador tem que ser sua. Okay? Então essas são as duas estruturas de loop, basicamente, que a gente entrega aqui. Então vamos rodar para ver o que acontece. A gente tem os dados preenchidos ali. Quando ele caminhou para uma célula que estava vazia, essa pergunta aqui ficou verdadeira, porque ele perguntou, está vazia a célula? Está vazia. Aí ficou verdadeiro, não é igual a falso. Então, quando ele encontrou uma célula vazia, essa condição toda não foi satisfeita, e aí ele saiu do loop.